Diga no teu irmão, Deus é maravilhoso. Aleluia. Quem sabe que Deus é maravilhoso? Deus é maravilhoso, amém? E confiar em Deus é a melhor coisa que existe, amém? Por isso hoje eu trouxe uma mensagem para você: não seja fraco no dia da tua angústia, amém? Aleluia. Não seja fraco. Alô? Abra a tua Bíblia agora em Provérbios 24:10, amém? Provérbios 24:10, amém? Diga ao teu irmão, Deus é maravilhoso. Diga, eu amo o Espírito Santo. Aleluia. Aplauda o seu Belto. Amém. Quem já está lá, diga amém. Provérbios 24, amém. Diz assim, que se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Amém. Agora você diz, mas como assim? Como é que eu vou ter angústia? Como é que vou me mostrar fraco no dia da minha angústia? A palavra de Deus diz em Efésios 6:13, diz assim: tomai, portanto, toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Em outra Bíblia é permaneceis firme. No grego é risteme, levantar, ficar de pé. Amém? Então, o provérbio está a dizer que se você se mostrar fraco no dia da angústia, no dia da provação, a tua força será pequena. Amém? Sabe, uma das coisas que tem destruído muito crente é o medo e a dúvida. Os crentes acham que a cara de coitadinho, a cara de tristeza vai fazer você vencer. Não. Deus está a dizer que se você mostrar fraqueza, se você mostrar medo, dúvida, no dia da provação, no dia do teste, a tua força vai ser pequena. E quando a tua força é pequena, significa que a tua fé é pequena. Eu acho que ele quis dizer que a tua fé será pequena. Amém? Por quê? Porque nós não lutamos pela carne. Alô? Nós não lutamos com a carne e o sangue. As armas da nossa guerra são espirituais. Então, se ele está a dizer que a tua força será pequena, está a dizer que a tua fé vai ser pequena. Porque o medo e a tristeza, ela abafa a tua fé. Por mais que você é um homem de jejum e oração, se você no dia da provação, no dia da angústia, você permitir que o medo e a tristeza tomem conta de ti, você vai perder, você vai fracassar. Alô? O medo e a dúvida não podem tomar conta de si. Quando você se torna forte, você vence, independentemente do que está a acontecer, independentemente da situação. Aprenda a se animar, aprenda a repreender a dúvida e o medo. Não chora. Aleluia, aplauda seu belo. Amém. Você não pode chorar. Não pode chorar, irmão. Se você chorar, a tua força vai ser pequena. Aleluia. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Atos 16. Vamos ver um exemplo aqui. Alô? Vamos ver um exemplo poderoso. Atos 16:16. Amém. Prenderam Paulo e levaram à praça a presença dos magistrados. E aqui fala, depois de prender Paulo, deram muitos chicotes, chibatada. Amém. Mas eu vou chegar. Mas eu quero falar, deixa daí uma palavra de conhecimento, de sabedoria. Amém. Paulo, aquela mulher, enquanto andava, via Paulo e gritava: esses homens são homens de Deus Altíssimo. Falava várias vezes. É preciso que você, servo de Deus, aprenda a ter discernimento. Nem todo elogio vem de Deus. Aleluia. Alô? Por que irritou Paulo? Porque Paulo, ele estava no Espírito. A importância de um homem de Deus permanecer no Espírito 24 horas. Alô? Quando você anda com o Espírito Santo, você recebe discernimento. Alô? O que Paulo teve ali foi discernimento. Ele discerniu que aquele não é um Espírito verdadeiro que está a lhe impelir a falar aquilo. Alô?
Como Jesus Cristo, quando Jesus perguntou: quem dizem os fariseus que eu sou? Pedro respondeu, os discípulos respondiam: o Messias que devia vir ao mundo. Os outros diziam que Isaías. O outro dizia, mas ele perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus vivo que deveria vir ao mundo. E Jesus Cristo olhou e disse: Pedro, não foi você que disse essas palavras, mas meu Pai. Alô? Come on, você está entendendo? Alô? Embora estamos a falar uma outra coisa, mas Deus quer aqui te trazer algo. Nem toda pessoa que vai te elogiar, nem toda pessoa que vai te servir, nem toda pessoa que vai te dar algo está dando o Espírito certo. Aprenda a discernir. Agora, isso não é para você agora andar na desconfiança. Estamos a falar do espírito de medo aqui. Estamos a falar que se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Quer dizer que agora já não. Agora vou viver em sentido de defesa 24 horas. Alô? Então tua força vai ser pequena. Alô? Porque você está a viver já pressentindo que alguém vai te fazer algo mal. Não. Alô? Alô? Você está entendendo? Você, filho, quem tem que andar preocupado é o diabo e o mundo no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda, Senhor bem alto. Mas quando você anda no Espírito, você é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Quando você é guiado por Deus, pelo Espírito Santo, quando você ora, quando você é cheio da presença do Espírito Santo, você discerne os espíritos, você consegue dar conta. Por isso é que você vê às vezes muitas igrejas entram em espírito de erro, começam a surgir espírito de adivinhação. Depois o irmão começa a dizer que tem um dom de profecia. Depois aquelas profecias começam a destruir a igreja, começam a trazer problema dentro da igreja. Alô? Aprenda a discernir espírito. Mesmo quando alguém vem falar mal do teu pastor ou falar mal de algum irmão, discerne qual é o espírito. Muitas pessoas estão a desistir da igreja, estão a perder a sua salvação, porque ouviram falar alguma coisa, mas como não estão no espírito, já estão no erro, não conseguem discernir que tudo aquilo é apenas para lhe destruir. Alô? Oh, come on, você está aqui? Pergunta no teu irmão se está aqui, aleluia. Eu disse aleluia, aplauda, Senhor. Você tem que aprender a discernir em qualquer área da tua vida. Às vezes você vê, se você não tiver discernimento, às vezes há tipo de briga, há tipo de desentendimento, que você vai pensar que é você ou o outro, afinal de contas é operação de um espírito maligno. Alô? Não quer dizer que tudo é o diabo que faz, mas é preciso que você tenha discernimento, você aprenda a discernir. Há coisas, há problemas que vieram de coisinhas pequenas que podiam ser evitadas. Porque faltou discernimento, morreu pessoa. Porque faltou discernimento, tornou-se uma coisa muito grande. Então aprenda a discernir. Alô? Alô? Vocês mulheres solteiras, vocês homens solteiros, aprendam a discernir o pacote que vocês estão a receber. Às vezes estão a receber um pacote amaldiçoado que vai destruir a vossa vida, mas você está lá a ver porque não tem boa voz. Você está lá a ver porque dá rosa. Afinal aquela rosa aí, aquela rosa vai te custar um preço muito alto. Alô? O que aconteceu com Paulo e Silas? Eles andavam, aquela mulher elogiava: esses homens são servos de Deus Altíssimo. Era elogio. Um homem sem discernimento, aleluia. Já vês? E nas igrejas existem muito assim. Aquelas pessoas, até as mulheres, até às vezes há muitas pessoas quando estão cheios do espírito de erro. Muitos são aqueles dentro das igrejas, são aqueles que mais servem ao líder. Querem servir, tiram até lugar da mulher e do coisa. Atenção, cuidado aqui dentro. Amém? De repente tira o lugar da bispa, do pastor, da pastora, começa já a servir, apóstolo, e não sei o que, papapá, e não sei o que, apóstolo comeu, e não sei o que, por aí fora.
a igreja também, se não tem discernimento, depois amanhã. Depois começam a ir na casa do líder, vão na casa do líder já lavar roupa, vão já na casa do líder já engomar, vão já não sei. Está a perceber? Os irmãos da igreja. Depois quando estão lá, depois começam a falar, olha ali, afinal, é assim. Alô? Alô? Está entendendo? É aí onde surge. Por isso é que o homem de Deus tem que viver, tem que ter uma vida resguardada, guardada. Alô? A vida dele na casa do homem de Deus não é para qualquer pessoa. Não. Alô? Você está a escutar? Porque na casa do homem de Deus, onde ele guarda lá no 10 dele. Porque o homem de Deus, para ele ser homem de Deus, também é humano, ele falha. E se você não guardar o teu coração, vai ir lá, vai ver uma coisa, você sozinho vai perder a tua salvação. Tu faz tal. Palavra de sabedoria. Amém? Estás entendendo? Por isso ser mulher de pastor, ser filho de pastor, é para quem tem peito, é uma grande chamada. Amém? Ser filho de pastor, as minhas filhas têm uma grande chamada. Amém? Porque são minhas filhas. Não é porque é um privilégio. Glória a Deus, é um privilégio, é uma graça. Mas o preço que elas têm a pagar é muito alto. Alô? É mais alto que vocês todos. Nossa, como é que é? Amém? Mas o preço que elas vão ter que pagar é alto. Amém? A minha esposa, o preço que ela vai pagar é alto. Alô? Está entendendo, irmãos? Então é preciso ter discernimento. Tem que ter cuidado com qual é o elogio que você está a receber. Tem que ter cuidado com quem você está a andar. Onde é que coisas você recebe. Você tem que ter um espírito de discernimento. Você percebe? Obrigado, Espírito Santo, pelo teu poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor. Amém? É preciso que você tenha discernimento. Então Paulo teve discernimento. Ele discerniu que, embora parecia ser um elogio, lhe incomodou. Não é porque lhe incomodou porque a senhora estava a fazer barulho. Não é o barulho. É a unção que estava em Paulo. O Espírito Santo sentiu-se incomodado porque aquilo não era um espírito certo que estava sobre ela. Então lhe repreendeu. Porque depois vimos que era aquela pessoa. Ele era uma pessoa que adivinhava. Então era um espírito de engano, era um espírito de erro. Alô? E foi expulso. Mas nós estamos aqui a falar que o medo, você não pode estar fraco no dia da angústia. Amém, aleluia. Aplauda o Senhor. Então, essa era só uma pinça dela, um pincel. Amém, vamos então entrar aqui. Era uma vírgula, amém. No 23, depois disso eles expulsaram, ficaram os donos daquele negócio, do negócio da bruxaria, amém. Ficaram chateados, por quê? Porque aquela senhora endemoniada que estava debaixo do espírito fazia com que eles rendessem muito dinheiro, porque ela adivinhava a vida das pessoas, não no espírito certo. Por isso é que você tem que ter cuidado. Quando crente você vai consultar um bruxo, quando crente uma pessoa que vai procurar um bruxo, um feiticeiro, alguém que não está salvo, ele negou Jesus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, quem procura casas escuras, quem procura feiticeiro, quem anda atrás de homem para receber a adivinhação, esse não conhece Deus. É preciso fé. Consultar bruxo, você está perdendo a tua salvação. Toda aquela pessoa que consulta bruxo, adivinha, essa pessoa significa ter uma aliança com Satanás. Aquele que você tem contato com ele significa que você tem uma aliança com ele. Alô? Quem permanece na palavra, quem consulta a palavra de Deus, significa que ele tem uma aliança com a palavra. Quem consulta as trevas, significa que ele tem uma aliança com as trevas. Alô? Então por isso é que aquele demônio foi expulso. E quando foi expulso, aqueles senhores ficaram chateados e pegaram Paulo e Silas, deram-lhe muitos chicotes. Mas depois de dar muitos chicotes, o que é que eles fizeram? Isso aqui, foram colocados na prisão e os pés dele foram trancados e os troncos trancados no tronco, amém? Presos. Mas algo muito sério aconteceu, eles mesmos presos. O que aconteceu no 26?
Gostamos de dizer, não seja fraco no dia da angústia. Não seja fraco no dia da provação. E Provérbios, vimos aqui em Provérbios 24:10, se te mostrares fraco, se te mostrares frouxo, no grego é abatido, no hebraico, essa palavra veio do hebraico, é abatido, frouxo, abandonado. Se te mostrares receoso, no dia da angústia, a tua força será pequena. Aquele foi o dia da angústia de Paulo e Silas. Paulo e Silas não se mostraram fracos, não se mostraram tristes, mesmo depois de serem chicoteados e lançados na prisão, acorrentados, trancados num tronco, acorrentado. O que é que eles fizeram? Choraram? Não. O que é que eles fizeram? Lamentaram que Deus é esse? Não. O que é que eles fizeram? Se animaram, eles se fortaleceram, começaram a louvar a Deus no nome de Jesus, começaram a glorificar a Deus no nome de Jesus. Isso mostra, não importa a dor que você esteja passando, não importa a situação que você se encontra, Deus é fiel para aquelas pessoas que o buscam com fé no nome de Jesus Cristo. Não se mostra fraco, não se mostra abatido, levanta e ora. Se está deitado, ora deitado, louva deitado, mas Deus vai te levantar no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu disse aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda, Senhor. Você não pode se mostrar fraco, porque se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua fé vai ser pequena. As pessoas vão ver, olha, o fulano também morreu mesmo de malária. Olha, essa doença mata. Essa não, dá para perceber? Essa sim, dá para perceber? Então, quando você está passando por uma situação, não anda com aquelas pessoas que já tiveram na mesma situação e perderam. Anda com aquelas pessoas que já passaram na mesma situação e venceram no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pessoas que fortalecem a tua fé no nome de Jesus Cristo. Amém. Alô. E, irmãos, por isso que a palavra de Deus, o poder está na palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sem palavra não tem como você vencer, irmãos. Fé não é religião, fé não é mecânica, não é entender, não, olha, agora você vê, por exemplo, não, agora você, não, o apóstolo levou azeite, então a próxima, agora dessa vez, não, é a orientação divina que eu recebi. Alô? Então fé não é algo mecânico. Fé é a linguagem do Espírito no teu espírito. Come on. Alô? Fé é o meio de comunicação divina. E esse meio de comunicação divina, essa resposta divina, não vem na carne, ela vem através da fé. É o Espírito de Deus a comunicar com o teu espírito. Oh, tu faz tal. Alô? Então, se você estiver no estresse, na angústia, na tristeza, na dor, significa que você está desalinhado. Alô? Você não está alinhado com a divindade. Alô? Porque as obras do Espírito são operadas através da divindade. E o meio para aceder à divindade é a fé. A fé significa que você está alinhado com a divindade. E quando você está alinhado com a divindade, você recebe as coisas da divindade, que é paz, alegria e vida no Espírito Santo. Tu faz taus. Amém? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Porque se você não estiver na linguagem, é como uma comunicação. A rádio, quando você fala com a rádio com alguém, é preciso que vocês estejam alinhados na mesma frequência. Então, o rádio de Deus está ligado 24/24. Ele só está à espera que você ativa a frequência do Espírito, que é a fé. Oh, come on. Por isso, sempre que você se mostra fraco no dia da angústia, a tua fé pequena significa que você se desconectou. Alô? A tua força torna-se pequena, você não vence. Mas quando você se mostra forte, como Paulo e Silas, mesmo recebendo chibatada, não importa qual é a conta que você tem que pagar,
Não importa em que limite está tuas finanças no nome de Jesus Cristo. Não viva como um derrotado. Alô? Vai no melhor restaurante, toma café, nem que fosse para entrar na casa de banho, nem que fosse para sentar, mas também não senta como um coitado. Senta como um vencedor no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Não começa a andar tua na estrada tipo alguém que me atropelam. Vão te atropelar mesmo, vais bazar. Vais ir. Alô? Seja forte e corajoso. Então você não pode mostrar fraqueza no dia da angústia. A palavra de Deus diz assim, em João 16, 33. Amém? Diz assim: essas coisas vos tenho dito vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passareis por aflições. A palavra aflições no grego é tílipis, angústia, sobrecarga, pressão, problema, perseguição. Jesus diz que essas coisas estou a vos falar para que vocês tenham paz em mim. No mundo você será perseguido. No mundo você terá problema. No mundo você será sobrecarregado. De repente vai sentir muita pressão, muita supressão. Então diz: essas coisas vos tenho falado para que me tenhais paz. No mundo você vai passar por aflições, por angústia, por problema, por doença. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia! Amém. E 1 de João 5,4 diz assim que: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Alô? Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Não, Senhor, eles são muito... poxa, você não sabe o problema que eu estou a passar. Você não sabe o que eu me meti. Você não sabe quão poderoso essas suas são. O que? Ele está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Que vence o mundo não é o teu diploma. Que vence o mundo não tem o teu dinheiro. Você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não vai te salvar. Há pessoas que estão a morrer nos hospitais com muito dinheiro. Você pode ter conhecimento, mas o conhecimento não vai te colocar em lugar de destaque. Porque a coisa que nem é dinheiro, nem é conhecimento, a coisa que é graça. Come on. Alô? 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 E graça é uma obra da divindade. E você pode aumentar a tua graça aumentando a tua fé. Tu faz taus. Alô? A fé expande a tua graça. O que é graça? É o favor de Deus. É a compaixão de Deus. Quando Deus olha por você, Ele teve compaixão, quer dizer que achou graça em ti. E você pode chamar a atenção de Deus, fazendo com que a graça que não estava para vir para ti, vem para ti através da fé. Alô? 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 Está a entender? Aleluia! Diga aleluia! Aplauda, Senhor Bel. Deixa eu esmiuçar aqui algumas coisas. Vamos desmontar aqui um pouco a Bíblia, amém? A palavra nascido, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa palavra nascido está no modo conjugativo do grego, do particípio perfeito do passivo, amém? Particípio perfeito passivo. O tempo perfeito representa uma ação que foi concluída no passado, mas que tem resultados continuados. Alô? Está a perceber? Você não nasce todos os dias, você já nasceu. Alô? Então, se você já nasceu, você já recebeu Jesus Cristo o ano passado ou esse ano. Alô? Então você não precisa de receber mais para vencer o mundo. Não precisa toda hora será que eu já perdi a minha salvação? Senhor, eu te recebo de novo. Não! A salvação está em ti. Alô? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você se nasceu ontem ou nasceu o ano passado, você continua vencendo o mundo no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda, Senhor bem alto. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. E a palavra vencer, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. A palavra vencer é nikao, significa subjugar, conquistar, superar, prevalecer, obter vitória. Quer dizer que todo aquele que é nascido de Deus, ele obtém vitória.
Aleluia! Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, ele supera, ele conquista, ele prevalece no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aplauda, seu bel. Amém. Nikao no grego, ele vence o mundo. A palavra mundo no grego é cosmo, que significa o mundo no sentido amplo com seu sistema. Quer dizer que se o sistema do mundo, estamos a falar, o mundo tem muito sistema. O mundo tem um sistema da pobreza, o mundo tem um sistema das doenças, o mundo tem um sistema do divórcio, o mundo tem um sistema das maldições. Ele está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Quer dizer que ele vence a pobreza, ele vence a maldição, está percebendo? Ele vence as doenças, ele vence a perseguição, ele vence o mundo, o cosmo, o seu sistema. Aleluia! Aplauda, Xobeão. Deus é maravilhoso. Diga no teu irmão, Deus é maravilhoso. Amém. Aleluia. Para você vencer, é preciso que você viva em paz. Alô? Não ser fraco, ser forte é aquele que tem paz. Alô? Se você se mostrar fraco no dia da tua angústia, no dia da tua aprovação, a tua força vai ser pequena. Celebra, não precisa ficar estressado. Não precisa mostrar para todo mundo que você está passando por dificuldade. Aleluia. Porque a tua maneira de viver define em que posição você se encontra. Come on. A maneira de sentar. Sabe, especialistas falam que existe a nossa posição corporal. Aleluia. Define em que sentido nós nos encontramos. As pessoas estão assim, quer dizer que está numa posição de fraqueza. Alô? Por isso que você vê os presidentes, o Donald Trump, qualquer presidente que ele está com ele cumprimenta assim, ele puxa. Ele está a expressar a posição corporal, quer dizer que sou superior a ti. Alô? Alô? Está entendendo? Então, se o físico entende, então e o espiritual? Aleluia. Alô? Não, eu não estou nervoso. Não está nervoso, mas a cara... Não, estou bem. Não. Ei, fulano, nesses dias estás muito triste. Não, eu estou bem. Mas o pescoço está assim torto. Mas eu estou a te ver assim. Não, não estou com isso. Você vê, pessoal? Mas você estás abatido. Não, não estou abatido, estou bem. Mas você vê ele. Alô? Alô? O teu corpo revela o que o teu espírito está a passar. Come on. Controla o que você está a comunicar. Está a sair do carro. Não sai como se fosse você era o teu último dinheiro do táxi. Sai como se estás aí comprar um V8 no nome de Jesus. Aleluia. É preciso a tua fé. É preciso que afeta os verdadeiros níveis da divindade. Porque se não afetar é complicado. Não adianta você falar, porque fé sem obras é morta. Você está a dizer que tem fé, mas estás a andar como se fosse um derrotado. Qual é essa fé? Não, hoje mesmo estou e vou receber a boa notícia. Mas está cheio. Fulano de tal, sou eu. Mas ele estava na igreja. Mas eu confessei. Fulano de tal, sou eu. Alô? A fé sem obra é morta. Significa que você já anulou a tua fé. Às vezes nem o diabo que está anulando a tua fé. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a tua fé não afetar o teu corpo, então significa que você não tem fé. Alô? A Bíblia fala que Abraão não considerou o seu próprio corpo, nem o amortecimento do ventre de Sara. Alô? A Bíblia fala que ele se fortalecia. Alô? Dando glória a Deus. Que significa que a fé que ele tinha no espírito, ele transpassava no seu corpo. Come on. Quer dizer que ele não andava, Abraão não andava como se tivesse falta, ele andava como se tivesse completo. Come on. De tal maneira
que a sua fé lhe foi imputada como justiça. Quer dizer que Deus seria encarado injusto se não desse a Abraão, porque Abraão já vivia como se tivesse. Alô? Come on! A tua posição corporal está a anular o que você recebeu no Espírito. Alô? Davi, embora pequeno, o mundo físico lhe via como pequeno, mas ele se via como grande. Ele disse: rei, não se preocupa, eu não preciso de usar a tua armadura, eu vou mesmo lhe matar assim, sozinho. Alô? O rei disse: não é possível, porque ele estava se vendo na dimensão do Espírito. E nós quando vemos o Davi, aquilo é uma poesia, eu amo. É Davi e Paulo. Quando eu estou a mergulhar nesses dois, aquilo é impossível de descrever. Porque quando você vê ali, quando Golias disse: mas quem é esse que vou lá tirar? E Golias, a Bíblia fala que quando Golias tentou andar, Davi também foi ao encontro dele. Calma. Um rapaz com um homem daquele tão alto, alô, que ele olhava assim. Quando Golias deu um passo, Davi também deu 3, 4, 5. Foi ao encontro dele, irmãos. Alô? Isso mostra como Davi se via. Isso mostra como o espírito de Davi afetou o seu corpo físico. Tufas, taus. Alô? O que ele tinha no espírito, a fé que não se vê, a fé que é a linguagem do Espírito Santo no espírito humano, alô, afetou, Davi trouxe para o seu corpo. Alô? Por isso, quando Golias avançou, ele também avançou. Você está à espera que te ligam para você começar a mexer no terreno? Não espera, começa a mexer agora no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você está à espera que o médico fala para começar a comprar um enxoval, e começa a comprar agora um enxoval no nome de Jesus Cristo. Dá um passo no nome de Jesus Cristo. Anda no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda, Senhor. Amém. Não se mostra fraco no dia da tua angústia. Mostra-se forte para que a sua fé seja forte no nome de Jesus Cristo. Para que a tua força seja uma força grande no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Diga: o diabo perdeu na minha vida no nome de Jesus. Aleluia. Diga aleluia. Eu disse aleluia. Eu disse aleluia. Eu disse aleluia. 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 O diabo perdeu na minha vida. Aleluia. Amém. Irmãos, não tenha medo de nada. Uma das coisas que eu aprecio em Deus, quando Deus fala alguma coisa, uma vez alguém me disse assim essa semana, de mim, não se preocupa. Quando Deus mostra uma visão, Ele também dá o suprimento. Alô? Quer dizer que toda a palavra de Deus carrega o suprimento. Alô? A visão é completa, então a palavra é completa. Se Ele te disse anda, não procura saber onde é que vai vir a força. Anda só, a força vai te encontrar no nome de Jesus Cristo. Tu faz tal. Alô? Você levanta só. Se Ele te diz constrói, vou construir como? Você constrói só. Alô? Alô? Por isso é que Deus só dá a palavra, porque a palavra dele é o fundamento. Lá na palavra você encontra tudo o que você precisa, todo o sustento. Alô? A palavra de Deus é completa. Alô? A palavra de Deus é completa. Então, quando você recebe uma palavra de fé, tenha bom ânimo. E pega nessa palavra, faça dela a tua confissão no nome de Jesus Cristo. Continua firme na tua confissão sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda o Senhor. Você precisa viver em paz, para que o dia
da provação não reduz a tua fé. Paulo e Silas tinham paz. E a Bíblia diz em Isaías 26, 3, diz assim que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Em outras Bíblias diz que aquele cujo propósito está posto em ti. Quer dizer que Deus vai conservar em paz. Para você ter paz, você precisa que a tua mente tem que estar firme aonde? Em Deus. Não coloca a tua mente nos problemas. Você vai experimentar paz, você vai ser guardado na paz quando a tua mente está firme aonde? Em Deus. A tua mente é os teus pensamentos. Quando os teus pensamentos estarem firmes em Deus, então você vai ser guardado em paz porque você confia em Deus. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Não importa o problema, não importa a situação, Deus vai conservar firme aquele que a mente dele está posta em Deus. Não nos problemas, mas como que eu vou pagar? Agora, essa doença, falaram contra eu isso, mas como é que vai ser? Agora, não. Alô? Ele vai te conservar em paz quando você colocar a mente, os pensamentos, não nas circunstâncias ao redor, mas nele, no nome de Jesus Cristo. E quando alguém coloca a mente nele, significa que ele confia em Deus. Tu faz tábuas. Agora, para fechar aqui com a chave de ouro. Aleluia. Eu amo o Evangelho, irmão. Eu amo o Evangelho. É maravilhoso. É maravilhoso. Filipenses 4. Ai, irmãos. Eu amo o Evangelho. É maravilhoso. Ai. A palavra é bonita, irmãos. É maravilhoso. Vocês entendem isso? A beleza da palavra. É maravilhoso. Não tem como nós não vencermos. Não tem como uma pessoa ser derrotada recebendo a palavra completa. Por isso é que quando Deus chamou Josué, disse: Josué, tem bom ânimo, seja forte e corajoso, porque tu farás herdar esse povo a terra prometida. Ele diz que apenas faça tudo conforme está escrito na minha palavra. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque tu farás prosperar o teu próprio caminho. Medita nela de dia e de noite, para que tudo quanto você fizer, serás bem sucedido. Alô? A única coisa que Deus mandou Josué levar é o que? É a palavra. Alô? É a palavra. Eu amo Deus. Irmão, se Deus te deu um sonho, uma visão, não se preocupa como é que vai acontecer. Não se preocupa. Deus sustenta toda a sua visão. Toda a palavra de Deus é sustentada por Ele no nome de Jesus Cristo. Tudo que Deus fala acontece. Não importa como e quando. Apenas descansa no Senhor no nome de Jesus Cristo. Se alegra. Começa já a viver como um vencedor. Não para, não, epa. Ainda não apareceu, não coisa, deixa já de fazer as coisas. Não. Começa já a fazer as coisas no nome de Jesus Cristo. Dá um passo de fé no nome de Jesus Cristo. Não espera ver para quê? Creia para ver. Então, deixa eu resumir o que eu falei para vocês. Quer dizer que fé não é ver para crer. Fé é crer para ver. Alô? Se você quer ver, quer sentir para acreditar, você nunca vai agradar a Deus. Alô? Mas se você acreditar para sentir e para ver, você vai agradar a Deus. Tu faz causa. Alô? Amém? Filipenses 4, 6. Novamente, vê a poesia da divindade. Vê a mentalidade divina das cartas paulinas. Vê. Paulo era o mestre da divindade.
O mestre, ele esmiuçava, ele debruçava, ele comia a palavra com garfo e faca. Ele saboreava a palavra. Conforme diz a minha filha, não fala com a boca. Ele comia com a boca. Amém. Amém. Não estejeis, em outras palavras, não andeis inquieto por coisa alguma. Alô? Por coisa, quer dizer que não estejeis inquieto por coisa, quer dizer, por qualquer coisa, porque antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante pela oração e súplica com ação de graça. Deixa eu vos ensinar aqui, não é? Quer dizer que não andeis inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Quer dizer que, deixa eu vos ensinar aqui como é que é. Obrigado, Espírito Santo. Você não precisa andar inquieto ou estar a pedir 30, 40 vezes. Ele diz, antes, e há aqui 3 níveis que Paulo está a dizer aqui. Por isso, Deus é maravilhoso. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, ok? Súplica e com ação de graça. Alô? Alô? Orou, você falou o que você quer a Deus, ok? Alô? E quando você falou, você vai falar mais 1 ou 2 vezes. Depois dali você entra nos níveis de ações de graça. Não seja repetido. Ação de graça o que é? Senhor, obrigado porque você me ouviu. Senhor, obrigado. A partir dali, não seja repetitivo. Porque escuta, quando você repete constantemente um pedido a Deus, você entra no nível de ansiedade. Você fica inquieto. Quer dizer que numa semana estás a pedir 30 vezes, então vem já o espírito de inquietude. A paz sai. Porque um pedido feito várias vezes a Deus demonstra falta de confiança. Essa falta de confiança, ela te leva num nível de ansiedade. É aquilo que Paulo está a dizer, não andeis inquieto por coisa alguma. São aquelas pessoas que estão ansiosas, não conseguem ter, então a paz foge deles. Pensam que pensar toda hora no que eles precisam é fé. Não, a fé é paz do Espírito. A fé também não é esquecer o que você precisa. Não, a fé é quando você por acaso via a lembrança do que você precisa, você sentir paz. Alô? Alô? Porque fé não é ausência da dor, está a doer. Fé não é ausência da ferida. Estás a ver a ferida ali, mas quando você olhar no problema, você sente paz. Alô? Alô? Essa paz é a manifestação da fé. Alô? Alô? Calma, você está entendendo? Alô? Fé é você olhar para o que o médico disse e você sentir paz. Quando você sente a paz, significa que você já não está mais inquieto. Você já orou, você já suplicou a Deus. E você agora vive com ação de graça, dando graças a Deus. Alô? Dá graça. Senhor, eu te dou graça por isso. Senhor, eu te dou graça por aquilo. Aleluia. Aplauda o Senhor. Amém? Agora, quando você ora assim, o que acontece? Acontece o que está escrito no 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela guarda o teu coração e guarda o teu sentimento em Cristo Jesus. Quer dizer que quando você não anda inquieto, quando você entende que tudo aquilo que você precisa é conhecido diante de Deus através da oração, a súplica e a ação de graça, então você permite que a paz de Deus, que excede todo o teu entendimento, ela guarda o teu coração e o teu sentimento. Alô? Você não começa a sentir aquele sentimento que tipo dá para choque no coração, picadas no coração. What? Alô? Você esquece a picada no coração, porque a paz de Deus, ela toma conta do teu entendimento, ela começa a guardar o teu coração, começa a guardar os teus sentimentos. Aleluia! Tá percebendo? E quando isso acontece, o que vai acontecer depois? E Paulo está dizendo aqui, no 8,
Quanto irmãos, quer dizer que quando isso acontece é que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Mas deixa eu traduzir aqui, vou já te traduzir eu. Quer dizer que quando você ora, não está inquieto por coisa alguma, e você faz conhecer tudo pela oração, súplica e ação de graça diante de Deus, ok? A paz de Deus toma conta de todo o teu entendimento, ela guarda o teu coração e guarda o teu sentimento em Cristo Jesus. E quando o teu sentimento e o teu coração está guardado, então você só pensa tudo que é bom. Calma. Você só pensa tudo. Está entendendo, né? Alô? Uma pessoa que tem a sua mente guardada, o seu coração guardado, o seu sentimento guardado, não tem como pensar, meu filho que está na luta e vai me morrer, não. Ele só vai pensar tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é louvor a Deus, tudo que é virtude, nisso pensar. É isso que ele vai pensar. Por quê? Porque a mente, o coração, o sentimento está guardado. E como é que ela guardou? Ela guardou através da oração, da súplica e da oração de graça. Alô? 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 Está percebendo? Então, automaticamente a sua mente é guardada, o seu coração, os seus sentimentos são guardados. E quando o seu sentimento, a sua mente é guardada, o que vem nela? Só vem tudo que é bom, tudo que é agradável. Alô? Tudo que há louvor em Deus. O medo desaparece. Como é que eu vou pagar? Desaparece, porque já está pago. Alô? Como é que eu vou atingir? Desaparece, porque eu já atingi. Alô? Em vez de pensar como é que vai atingir, começa a se ver já lá no top. Alô? Alô? Em vez de se ver como é que vai andar, começa a se ver já a andar. Porque ele começa a pensar tudo que é bom, tudo que é agradável a Deus, tudo que é louvor a Deus. Quer dizer que Deus muda os sentimentos daquela pessoa e coloca os seus sentimentos. Deus muda os pensamentos daquela pessoa e coloca pensamentos renovados na sua palavra. É aquilo que a Bíblia diz em Romanos 12:2. Não vos torneis semelhante com problema, para que você possa experimentar a boa e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Então você começa a experimentar a boa, perfeita vontade de Deus para a tua saúde. Quando o pensamento de tristeza vem, quando o pensamento de doença vem, de morte vem, então vem o pensamento supremo, que esse pensamento da palavra diz: não me torna semelhante. A perfeita vontade de Deus é eu andar, é eu viver, é eu prosperar, é eu ser curado, em nome de Jesus, aleluia.